Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do espírito à luz do Consolador. Entendemos que é muito importante compreendermos as obsessões, porque uma obsessão que se traduz por ideias que nos perturbam, por pensamentos fixos, até por arrastamento a determinados comportamentos dentro do campo da viciação, seja qual for a natureza das obsessões, elas sempre trazem muitos estragos. E é preciso que sejam identificadas para os tratamentos adequados. Não há como um espírito progredir, evoluir, aproveitar a encarnação de forma consciente, responsável, sendo vítima muitas vezes de obsessões. E a obsessão sutil, então, que é o que nós vamos ver hoje, obsessões sutis, ela é de suma importância que nós compreendamos os seus sinais, as suas características, para que a gente identifique. Porque se elas são sutis, nós não nos damos conta. E os estragos são imensos. Então vamos ver o que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, sobre as obsessões sutis. A inobservância dos severos códigos ético-morais da vida responde pela delinquência nos mais variados aspectos. Sim, ele já começa nos afirmando que a delinquência é quando não observamos os códigos éticos morais. E sabemos que a observância desses códigos independem até da religião. A religião nos ajuda muito. A religião é o caminho abençoado que nos ajuda a despertar para essas necessidades. Mas entendemos, e é fato, que há muitos que não têm religião, que podem até ser materialistas, mas trazem dentro de si uma conduta irrepreensível dentro dos códigos ético-morais. É claro que são casos mais raros, porque a religiosidade, não a religião, porque a religião, por si só, ela não nos modifica. Há necessidade de que essa religião desenvolva em nós o sentimento de religiosidade. E é possível que aquele que não tem uma crença em Deus, não tem uma crença em outros deuses, digamos, mas é possível que ele traga dentro dele um sentimento de compaixão, um sentimento de retidão, mesmo sem conhecer a Jesus, saber que não podemos fazer para o outro aquilo que não desejamos, É possível sim. Mas o que importa é entendermos que a delinquência, então nos colocamos como delinquentes todas as vezes que não observamos os severos códigos ético-morais da vida. E ele continua: não nos referimos somente aos delitos de grande porte, geradores de dramas profundos e de consequências imprevisíveis quão demoradas. É muito interessante, porque nós catalogamos como crimes essas coisas hediondas, essas coisas marcantes, tão dolorosas. Isso para nós soam como crimes, sem dúvida, temos certeza de que foi um crime. Mas vem a doutrina dos espíritos, vem o Consolador prometido, ou seja, vem o Espiritismo. Nas vozes dos espíritos benfeitores, maestrados, comandados por Jesus Cristo, e nos coloca: não basta fazer o bem, é preciso, corrigindo, não basta não fazer o mal,
é preciso fazer o bem. Ora, isso é muito novo, porque até então, antes de conhecermos essa lei divina, nós entendíamos que não prejudicando a ninguém, estaríamos fazendo o correto, né? Não prejudicamos a ninguém, não tomamos nenhuma atitude que prejudique alguém, estamos agindo no bem e nos consideramos homens de bem. Só que vem o tempo do Consolador esclarecer exatamente o que Jesus nos ensinou e nos afirmam que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque todo bem negligenciado é um mal. Ou seja, todas as oportunidades que nós temos de fazer o bem e deixamos de fazer, estamos negligenciando uma oportunidade abençoada, e isso é um mal. Então, é preciso que ampliemos essa nossa leitura do que seja crime. Pequenos deslizes morais, ele vai citar, né, situações que às vezes para nós são tão banais e corriqueiras. Pequenos deslizes morais, desrespeito ao equilíbrio social e familiar. Desrespeito ao equilíbrio social e familiar, somos aquele que desarmoniza o lar, que não respeita os familiares, que impõe, né, impõe ali uma presença de déspota junto aos familiares. Então, ou até mesmo nós pensamos em déspota, né, naquele carrasco familiar, digamos, né? Mas às vezes é aquele que se coloca como um coitado na família. Aquele coitado sempre sofrido, sempre revoltado, em que a família fica ali do lado, presa a esse quadro, adoecendo junto, né? E este que se coloca como uma vítima, como um coitado, como um mal amado, e muitas vezes não sendo um mal amado, mas é ele que não se ama, ele acaba trazendo a esse lar muitos dissabores. Então, há muitas formas de nós desrespeitarmos o equilíbrio social e familiar. Atentados ao dever, continua o Filomeno. Se nós fugimos ao dever, nós estamos prejudicando quem está no nosso entorno, né? Se fugimos ao dever no trabalho, se fugimos ao dever dentro do lar. Então, sempre que fugimos ao dever, estamos prejudicando aqueles que compartilham conosco o mesmo espaço. Atentados ao dever, ao pudor e à ordem. Dissimulações da indignidade pessoal. O fingimento, a hipocrisia, né? Máscaras e máscaras. Pecadinhos da sociedade. Ebriedade, tabagismo, calúnia, inveja. Então ele coloca aqui as coisas que nos tiram do equilíbrio, né, ali da condição normal. O ébrio, né, é aquele que se entorpece, seja com álcool. Então, ebriedade, tabagismo, calúnia, inveja, todo o séquito pernicioso do ego famigerado, são atitudes delituosas que abrem brechas para as obsessões sutis. Atraídos às pessoas invigilantes pela irradiação psíquica, vibração essa carregada de energia específica, os espíritos malévolos, ignorantes e perversos sintonizam em regime de dependência recíproca com o novo parceiro, dando curso aos estados de alienação espiritual. Então, aqui temos que estar atentos, porque esse nosso estado íntimo, em que damos vazão a todos isso que chamamos de pecadinhos, né? Mas que trazem grandes estragos, são essas portas escancaradas que abrem a sintonia com espíritos invigilantes
E não só espíritos, somos atraídos, né? Atraímos, entendamos bem, atraímos espíritos do mesmo teor vibratório, mas atraímos as pessoas invigilantes. Esse nosso estado nos aproxima de pessoas invigilantes pela irradiação psíquica, né? Então, são aqueles encontros, aqueles reencontros que trazem tantas dificuldades, criados por esse tipo de comportamento. Continuando. Não raro, os portadores do distúrbio são vistos como indivíduos de boa índole, de atitudes e hábitos morigerados, o que parece contrariar a tese da gênese desequilibradora. Ninguém pode avaliar realmente o que significa e representa a vida humana, aliás, a vida íntima do próximo. Somente uma visão espiritual capaz de captar a exteriorização das ondas mentais e morais possui recursos para avaliação do comportamento interior de cada ser. Então, muitas vezes nós temos atitudes controladas, né? E aquilo que somos realmente, aquilo que exteriorizamos, nessa onda mental que emitimos, só captado por aqueles que nos veem do outro lado, mas não captadas, né, pela grande maioria que está no nosso entorno, pode sim fazer de nós uma ideia de que temos ali boa índole, né? E muito triste para nós, porque de modo geral, nós nos contentamos com aquilo que nós aparentamos. Hilário Silva, um grande educador, ele tem uma página trazida por Vinícius, Pedro Camargo, o Vinícius, que é de grande aprendizado, né? Então, é dito ali que uma criança sobe à mesa e diz: mamãe, olha como eu sou grande. E a mãe diz: você parece grande. Então, ali são aquelas lições de ensinamentos, não é? Não é porque nós estamos aparentando, metaforicamente dizendo, ser grande, que somos grandes. Então, que somos grandiosos. Muitas vezes, nos apropriamos de discursos belíssimos, replicamos pensamentos divinos de grandes homens que estiveram encarnados entre nós e nos sentimos grandes, né? E somos vistos como grandes, mas podemos ser como aquela criança em cima de uma mesa. Continuando. Não apenas a conduta externa caracteriza-o, mas também e principalmente o cultivo de seus interesses e a vitalização das paisagens interiores são o que define o ser moral. Isso em todos os sentidos, até no campo da honestidade, digamos assim, do comportamento de fidelidade, né, ao parceiro, à parceira. Muitas vezes por interesses, receios de perdermos ali uma situação, né, receio de que possam perceber aquela nossa atitude. Então, há muitos que se controlam, né, controlam. Mas não é aquele controle daquele que pensa, se sente arrastado para uma atitude indevida. Mas não vai porque teme ser descoberto. É diferente daquele que se sente arrastado e freia, mesmo sentindo vontade, freia. Esse está em aprendizado, em crescimento, mas aquele que simplesmente não concretiza o que tem vontade por outros receios, à noite
no desprendimento em espírito, vai realizar os seus desejos. E como não há diferença do que somos, presos ao corpo de carne ou livres durante o sono, erros são erros, desequilíbrios são desequilíbrios, né? Então, todos temos que entender que é preciso aquele freio por uma vontade de não fazer aquilo que não convém, porque não é certo, porque não é correto, porque não é justo para com quem está do nosso lado, nem tampouco para nós, porque nós não devemos pautar as nossas vidas, as nossas escolhas, pensando se quem está do nosso lado merece ou não. Porque mesmo que não merecesse, nós temos que pensar sempre: eu não faço isso, eu não vou por este caminho, porque eu não concebo esta maneira de ser. Eu sou fiel, não porque quem está do meu lado é fiel. Eu sou fiel porque eu não admito, não quero outra maneira de ser. Então, essas são as questões. Esse é o processo de evolução, de educação do espírito, quando ele deixa de fazer algo que até o tenta, né? Se sente tentado, mas raciocina e pensa: não me convém. Continuando, não apenas, então, repetindo, a conduta externa caracteriza-o, mas também e principalmente o cultivo dos seus interesses e a vitalização das paisagens interiores são o que define o ser real. É nesse campo que se exterioriza através do perispírito, pois neste, ocorrem as vinculações nas quais os plugs se fixam nas tomadas, estabelecendo-se a corrente alienadora. Nós temos que entender, são vários espíritos que nos falam desses plugs. Não só nos livros, como ali nas manifestações mediúnicas, eles nos falam que funciona como plugs. Então, uma mente atormentada se liga a outra, esta outra, alcançando aquele médium, né, aquele encarnado, digamos assim, né? Dizemos médium porque existe essa ligação dele com o plano espiritual dentro desse quadro obsessivo, né? Então, que se liga ali à vítima, entre aspas, né, ao encarnado, através desses plugs. E nós sabemos que são plugs na tomada, não é? Então, vai se ligando e se encadeando. Hábitos incorretos, gestos viciosos, comportamentos insanos são estimulados pelos agentes desencarnados, desbordando em síndromes obsessivas que avançam para estados mais graves na conduta mental e pessoal. Generalizam-se deste modo as obsessões sutis, a semelhança de transtornos somatomorfos de natureza neurótica, com os quais o indivíduo se acostuma por acreditar que as perturbações sejam naturais e de pequena monta. Então, como é muito sutil, ele não se dá conta. Lentamente, porque é sutil, mas vai ganhando campo, entendamos isso. Lentamente agrava-se a alienação, qual se fosse uma raiz delicada que na frincha da rocha, fixando-se e vitalizando-se, enrijece-se, fendendo a pedra e tornando-se difícil de ser arrancada, sem que sucedam maiores danos ao núcleo onde se implantou. Vejam bem, vai criando raízes, aí é difícil arrancar.
Então é difícil separar esses obsessores que se ligam, que se acoplam, que passam a viver nessa atmosfera psíquica desse que assim age. Difícil, um trabalho de longa monta conseguir recuperar-se, reajustar-se para ir se desconectando com esses vampirizadores. Quantas vezes, até necessitando de cuidados mais especiais, em que com muita delicadeza, como se fossem critérios cirúrgicos para poder desvincular aqueles que se acoplam de tal forma no hospedeiro, que nos transformamos em hospedeiros, né, para que não cause um mal maior. Indispensável vigiar-se a conduta mental, os hábitos morais, cerceando-se as possibilidades de sintonia com aqueles de descargas espirituais negativas. Passo primeiro para a ocorrência obsessiva. Então, indispensável vigiar-se a conduta mental, os hábitos morais, cerceando-se as possibilidades de sintonia com aqueles e descargas espirituais negativas. Passo primeiro para a ocorrência obsessiva. Antes de se instalar uma obsessão, nós agasalhamos e aconchegamos esses intrusos com as nossas ideias. E intrusos que nem sempre consideramos intrusos, porque começam ali a fazer parte da nossa casa mental. Mas com isso, nós vamos nos alienando, porque a ideia fixa, a ideia obsessiva, porque a nossa mente é poderosa, a nossa origem é divina. Então a nossa mente ela tem que ir se ampliando. O seu raio de ação, ela tem que se ampliar por esse desenvolvimento das percepções, das buscas, do aprendizado, da elevação do pensamento, da busca do conhecimento em todos os sentidos. Tudo isso vai ali arejando a nossa casa mental. Quando nos permitimos essas fixações, nós vamos nos alienando de todo o resto e vamos como que atrofiando. A nossa casa mental atrofia e nos tornamos pessoas com dificuldade de raciocínio, com dificuldade de compreensão, porque temos ali apenas aquele direcionamento. Então, é preciso que estejamos atentos. Estudando esse terrível flagelo, continua Filomeno, o eminente codificador do Espiritismo classificou-o como obsessão simples. Então Kardec, coloca como obsessão simples pelas características iniciais e afligentes de menor gravidade, porque enquanto está nesse estágio, há como retroceder. Há como se impor a isso, mudando o comportamento, os hábitos, o direcionamento dos nossos pensamentos. Então, Kardec chama de obsessão simples, pelas características iniciais e afligentes de menor gravidade, passo, porém, decisivo para os outros avançados distúrbios psíquicos. Confundindo-se com a personalidade do paciente, na qual parece predominar a erva daninha, que é o hóspede que se hospeda, a erva daninha, que terminará por matar a seiva de que se nutre, sobrepondo-se ao hospedeiro ganha-campo e destruindo em lenta e contínua asfixia. As obsessões sutis devem ser combatidas desde as suas primeiras manifestações, pelo paciente ainda lúcido, que nesse estado ainda está lúcido, que se deve impor alteração da conduta para outra mais saudável,
controle consciente do comportamento, recriando o clima mental e os hábitos corretos, propiciadores da saúde. Concomitantemente, as ações de beneficência, os labores em favor da autoiluminação completam a terapia valiosa. Então, o trabalho abençoado, né? No bem ajuda nós nesse processo de terapêutica. Nesse processo terapêutico. Então, completam a terapia valiosa, ensejando a harmonia e a libertação do obsediado, por sua vez também o esclarecimento do espírito parasita, que recomeçará a jornada tendo em vista a necessidade de paz e de progresso. As obsessões sutis são grave epidemia que domina o organismo social carente de equilíbrio e de Deus. Né? Então, esse fechamento é importantíssimo. É uma grave epidemia, porque ela é muito constante, né? Que domina o organismo social carente de equilíbrio e de Deus. Valiosos ensinamentos. Vamos refletir, analisar, ponderar. É preciso que muitas vezes nos debrucemos em alguns temas, em alguns assuntos. Se passarmos tudo de uma forma muito rápida, teremos muitas informações, mas não interioriza. O aprendizado, ele se faz com a concentração. Devagar, repetindo novamente, para que interiorizemos essas nuances. O texto é muito rico, a cada linha é um aprendizado. Então não podemos passar simplesmente. É preciso que nos debrucemos. Que tenhamos confiança, muita gratidão a Deus e a Jesus e que fiquemos em paz.